Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro e nesse vídeo nós iremos ver alguns exercícios sobre áreas, né, do que a gente estava vendo no vídeo passado. Bom, para a gente, antes da gente começar a ver os exercícios, vamos fazer uma breve revisão sobre os conteúdos que vimos anteriormente. Bom, quando a gente tem um quadrado, né, um quadrado é um quadrilátero onde todos os lados são congruentes, então todos os lados têm a mesma medida, né, que a gente está chamando de L. A área de um quadrado é o produto das medidas dos lados. Então vai ser L vezes L, que é L ao quadrado. Num retângulo, né, ele tem um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais, né, todos os ângulos retos, e aí a área do retângulo é o produto das medidas da base e da altura. Então vai ser B vezes H. O triângulo vai ser o produto das medidas da base pela altura, só que a gente vai lá e divide por 2. A área do paralelogramo, né, é o produto da medida da base pela altura. Do trapézio é a base maior mais a base menor. A gente faz essa adição primeiro, depois a gente vai lá e multiplica pela altura h e divide por 2. E a área do losango é o produto das diagonais maior pela diagonal menor, e aí a gente vai lá e divide por 2, ok? Bom, os exercícios que nós iremos fazer, eles são lá do livro 1 de matemática do 8º ano do poliedro. E o primeiro exercício se situa lá na página 312. E ele diz o seguinte: em cada item é dada a medida do lado de um quadrado. Com base nessa medida, determine sua área. Bom, nós vimos aqui que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, ó, se no item A o lado mede 16 centímetros, a área vai ser 16 vezes 16, que é 256 centímetros quadrados. Lembrando que a unidade de área sempre é ao quadrado, ok? O item B, se o lado é 2,25 metros, a área é 2,25 vezes 2,25, que é 5,0625 metros quadrados. No item C, raiz de 5 decímetros. Por mais que essa unidade não apareça tanto, decímetros, né, é um décimo do metro, são 10 centímetros, ok? E aí, ó, esse lado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Quando a gente multiplica o 5 pelo 5, vai dar raiz de 25. E a raiz de 25 é o 5, ok? E aí dá 5 decímetros ao quadrado. 4 raiz de 3 milímetros. Então a área vai ser 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Aí a gente multiplica 4 pelo 4, dá 16. Raiz de 3 pelo raiz de 3, 3 vezes 3 dá um 9, e continua a raiz. Raiz de 9 dá 3, e aí 3 vezes 16 dá 48. Portanto, a área é 48 milímetros ao quadrado. No item E, 6,5 quilômetros. Então, a área será 6,5 vezes 6,5, que é igual a 42,25 quilômetros quadrados. No item F, 25 metros. Então, a área vai ser 25 vezes 25, que é 625 metros quadrados, ok? O exercício 2 é lá da página 313 e diz: calcule a medida L do lado de um quadrado cuja área é. Então, agora ele deu o inverso do exercício 1. Ele vai dar a medida da área e ele quer que a gente descubra a medida do lado. Então, ó, nós sabemos que a área é o lado ao quadrado. No item A, ele diz que a área mede 100. Então, 100 a gente vem e coloca no lugar da área. Então, nós temos que 100 é L ao quadrado. Para a gente conseguir descobrir o L, nós precisamos extrair raiz, né? Então, o L vai ser a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então, o lado mede 10 centímetros, ok? No item B, é 1,44 metros quadrados. Então, se a área é 1,44 metros quadrados, para a gente descobrir o L, a gente precisa extrair a raiz. E aí, 144, né? A gente pode andar com a vírgula uma, duas casas, então nós podemos escrever ele como 144 dividido por 100. E aí a raiz de 144 é 12. A raiz de 100 é 10. E 12 dividido por 10 é 1,2. Então o lado é 1,2 metros, ok? No item C, ele disse que a área é 1024 milímetros ao quadrado. Então, 1024 é igual ao lado ao quadrado.
Então, o lado é a raiz de 1024. Então, o lado é 32 milímetros, né? Porque 32 vezes 32 dá 1024. No item D, ele diz que a área é 68 decímetros ao quadrado. Então, no lugar da área, a gente coloca 68. Então, para a gente descobrir o L, a gente extrai a raiz quadrada. Então, o L é a raiz de 68. Só que o 68, a gente consegue, ele não tem a raiz igual o 100, o 144, o 1024. E nós conseguimos escrever ele como sendo 4 vezes 17. E aí, raiz de 4 dá 2, e a raiz de 17 continua a raiz de 17, porque 17 é um número primo. Então, ele não é divisível, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, continua aqui dentro da raiz. Então, a área é 2, então o lado, né, é 2 raiz de 17 decímetros, tudo bem? O exercício 3, agora, ele pede para a gente determinar a área do quadrado utilizando essas medidas indicadas, né? O exercício 3 se situa lá na página 314. E agora a gente tem a medida da diagonal. Lembram lá do vídeo na parte 1, que ele deu que a relação, quando a gente usava o teorema de Pitágoras, se os lados têm medida L, a diagonal D, a relação que a gente tem é que D é L raiz de 2. Então, ó, se eu tenho a diagonal, eu consigo resolver uma continha e descobrir o lado. Sabendo o lado, a área é lado ao quadrado. E aí a gente descobre a área, ok? Então, ó, no item A, ele diz que a diagonal é 8. Então, no lugar do Dzinho, que é a diagonal, eu vou colocar 8. Então, 8 é o L raiz de 2. Para a gente descobrir o L, eu vou jogar esse raiz de 2 dividindo. Então, o L vai ser 8 dividido por raiz de 2. Só que aí na matemática, a gente não gosta muito de colocar a raiz no denominador. E a gente vai lá e racionaliza. A gente multiplica e divide pelo númerozinho que está aqui embaixo, né? Que é a raiz de 2. Porque aí multiplicando e dividindo pelo mesmo número, né, a gente está multiplicando por 1, que não altera, né, a nossa continha. E aí, ó, 8 vezes raiz de 2, 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é o 2. E aí, 8 dividido por 2 dá 4, com raiz de 2 que sobrou aqui. Então, o lado desse quadrado aqui de diagonal 8 metros possui medida 4 raiz de 2 metros. Então, a área é o lado vezes o próprio lado. Então, é 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2. 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. E aí 2 vezes 16 dá 32. Portanto, a área que possui... Então, a área do quadrado de diagonal 8 metros tem área 32 metros quadrados. Tudo bem? No item B, ele disse que a diagonal mede 20. Então, ó, substituindo o D igual a 20, nós temos que 20 é L raiz de 2. Passando raiz de 2 dividindo e racionalizando, 20 vezes raiz de 2 a gente deixa aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. E aí, 20 dividido por 2 dá 10. Então, deu 10 e o raiz de 2 que estava aqui quietinho. Então, o lado desse quadrado mede 10 raiz de 2 centímetros. E a área é só fazer o lado vezes o próprio lado. E aí, 10 vezes 10 é 100. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. E aí, 2 vezes 100 é 200. Portanto, a área lá do item B é 200 centímetros ao quadrado. Tudo bem? O exercício 4 é lá da página 315. E ele diz: determine a área dos retângulos a seguir. No item A, o retângulo tem base 6 centímetros e altura 4 centímetros. Nós sabemos que a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Então, basta a gente fazer 6 vezes 4, que dá 24 centímetros quadrados. No item B, a base mede 5 e a altura mede 3. Então, a área é 5 vezes 3, que é 15 centímetros quadrados. No item C, o retângulo, a base mede 20 centímetros e a altura 6 centímetros. Então, a área vai ser 20 vezes 6, que é 120 centímetros quadrados. No item D, o retângulo mede a base raiz de 15 metros e a altura raiz de 8 metros. Então, basta a gente fazer raiz de 15 vezes raiz de 8. E aí, o 8, nós sabemos que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado vezes 2. O 2 ao quadrado, o quadrado corta com a raiz e pula um 2 para fora. E fica um outro 2 lá na raiz. E aí, o raiz de 15 vezes o raiz de 2, a gente multiplica os numerozinhos que está aqui dentro da raiz. 2 vezes o 15 dá 30.
e o 2 que está aqui fora. Então, a resposta deu 2 raiz de 30 metros quadrados. Tudo bem? O exercício 15, o exercício 5, lá da página 316. E ele diz o seguinte: determine a medida de x indicada nos retângulos abaixo e, em seguida, calcule a área de cada um deles. Tá vendo que aqui, ó, no item A, por exemplo, ele disse que a altura é 5 centímetros e ele deu a diagonal do retângulo, que é 15 centímetros. Mas tá vendo que aqui a gente formou um triângulo retângulo? E no triângulo retângulo a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir o x. Descobrindo o x, eu vou ter a medida da base e eu já sei que a altura mede 5. E aí eu consigo descobrir a área desse retângulo, tudo bem? Então aqui no item A, ó, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado, então 15 ao quadrado, vai ser 5 ao quadrado mais o x quadrado. E aí 15 ao quadrado é 225, 5 ao quadrado é 25. 225 menos o 25, quando a gente joga para lá subtraindo, vai dar 200. Então, x quadrado deu 200. Para a gente descobrir o valor de x, nós precisamos extrair a raiz quadrada. Então, x é a raiz de 200. Só que 200 a gente consegue escrever como 2 vezes 100. E aí, raiz de 100, nós sabemos que é 10. E aí, raiz de 2, como é um número irracional, a gente deixa ele quietinho. Então, o x aqui mede 10 raiz de 2 centímetros. Então, a área desse retângulo vai ser 5, né, que é a altura, vezes a base, que é 10 raiz de 2. E aí 10 vezes o 5 dá 50, vezes o raiz de 2 que estava aqui quietinho. Então, a área desse retângulo é 50 raiz de 2 centímetros quadrados, ok? No item B, é um raciocínio análogo, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, a hipotenusa mede 10, então pelo teorema de Pitágoras, 10 ao quadrado vai ser igual a x quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. E aí 100 menos 64 vai dar 36. Então x quadrado é 36. Para a gente descobrir o valor de x, nós precisamos extrair a raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, essa altura aqui desse retângulo no item B mede 6 metros. E aí a área de um retângulo é o produto das medidas da base pela altura. E aí 8 vezes o x, que vale 6, 8 vezes 6 dá 48. Portanto, a área é 48 metros ao quadrado. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!